Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar de forma simples e descomplicada uma API REST utilizando o framework PHP CodeIgniter 4. Bom, para quem não conhece o CodeIgniter 4, a gente tem aqui no canal uma playlist, tá, com 14 videoaulas, onde eu mostro desde a parte introdutória do framework, falando um pouco sobre a arquitetura MVC e explicando controllers, view, models de forma bem detalhada e também fazendo alguns exemplos de CRUDs, né, trabalhando com a aplicação desenvolvida no CodeIgniter e o banco de dados, tá? Na aula de hoje, então, é importante que você já tenha uma base. Então, aqueles que ainda não conhecem o CodeIgniter 4, se possível, dá uma verificada aqui nas aulas dessa playlist, que vai te dar uma boa base para acompanhar o conteúdo de hoje, ok? Bom, então o objetivo aqui é criar uma API REST, tá? Bem simples, apenas que faça a exibição, né, que retorne no formato JSON as informações de uma tabela dentro de um banco de dados e também um serviço que receba as informações, né, via método POST, né, via uma requisição. Vai ter um serviço que ele vai receber esses dados e também vai inserir novos registros dentro do banco de dados. Nessa parte de novas inserções dentro do banco de dados, a gente inclusive também vai fazer de forma assim, bem simples também a autenticação, né? Ou seja, o usuário ele só vai conseguir inserir novos registros se ele tiver o token da aplicação devidamente passado no cabeçalho da requisição que ele fizer. Ok? Bom, então para a aula de hoje a gente vai utilizar aqui o PHP MadMin, que é onde a gente vai criar a tabela que será utilizada na nossa API, tanto para fornecer dados como para receber um novo registro, tá? Então eu já criei aqui um banco chamado CI4 API, beleza? E vamos utilizar também aqui o VS Code, que é o editor de texto, no qual a gente vai fazer as implementações do nosso projeto, certo? Bom, primeiramente, tá? Eu mostro aqui para vocês que eu criei uma pasta chamada CI4 API, tá? E dentro dessa pasta aqui vocês podem ver que não tem nada, né? Então a gente vai fazer do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar, né, ou baixar, fazer o download dos arquivos do CodeIgniter 4 através do Composer, tá? Então eu vou abrir aqui um novo terminal. Para quem não sabe, o Composer ele é um gerenciador de pacotes do PHP, tá? Então a gente vai executar o comando aqui e ele vai baixar todos os arquivos, tudo já configurado certinho do CodeIgniter, certo? Então aqui no meu terminal eu vou executar o seguinte comando: Composer create -project CodeIgniter 4 /app starter. E aqui eu vou colocar um ponto barra para quê? Para que ele instale os arquivos, ele baixe os arquivos dentro aqui da raiz da minha pasta CI4 API, certo? Então eu vou dar um Enter e ele já vai começar a fazer o download, né? Ele já vai começar a baixar aí os arquivos do framework. Beleza, tá? Então é relativamente rápido aqui para fazer a instalação, para baixar todos os arquivos. Vocês vão verificar agora que aqui do lado, né, a gente já tem todos os arquivos e pastas do CodeIgniter, certo? Então a gente tem aqui principalmente as pastas app, que é onde a gente faz o back-end da nossa aplicação em CodeIgniter, tá? Então é aqui que a gente vai colocar os nossos controllers, os nossos models, tá? Parte de views. E tem a pasta public, que é a pasta do front, né? Que é onde vai o CSS, JavaScript, né? Ou seja, é a cara principal, né? do nosso projeto, certo? Além disso, aqui tem a pasta vendor e dentro dessa pasta vendor tem todas as dependências, todos os arquivos, né? Basicamente o core do framework está tudo aqui dentro dessa pasta, beleza? Bom, então, primeiramente, eu vou voltar aqui no meu terminal e a gente vai testar se essa nossa aplicação aqui, CI4 API, já está funcionando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou limpar aqui o meu terminal e vou entrar dentro da pasta public. Então eu vou dar um cd public
E dentro dessa pasta eu vou startar aqui um servidor do PHP. Então PHP, tracinho S maiúsculo, localhost na porta 8080. Opa, escrevi localhost errado aqui, ó. Localhost na porta 8080, ok? Então aqui, ó, o meu servidor já está no ar, tá? Só para a gente verificar se o CodeIgniter foi devidamente baixado, configurado aqui, a gente vai acessar esse servidor aqui, tá? Esse endereço aqui. Então vou voltar aqui no meu navegador, vou vir aqui e vou localhost barra 8080. Então vejam só, tá? Essa aqui é a página de apresentação do CodeIgniter, tá? Vejam que está funcionando perfeitamente, tá? Então a gente conseguiu baixar, instalar e configurar o framework aqui para a gente poder utilizar, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é vir aqui no PHPMyAdmin e a gente vai criar aqui uma tabela dentro desse CI4 API, dentro desse banco que eu criei, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar uma tabela chamada produtos. E essa tabela vai ter 3 colunas, tá? Cliquei em executar. Então beleza, aqui a gente vai ter o atributo ID, que vai ser int, e aqui a gente vai marcar a opção auto incremente, tá? Esse checkbox aqui, ele vai nos recomendar que a gente transforme esse atributo em chave primária, tá? Então eu vou transformar ele na primary key, cliquei no executar, e o meu segundo atributo vai ser o nome, tá? Que seria o nome do produto, vou colocar ele como varchar de 50, e por fim esse produto ele vai ter um valor que eu vou colocar como double. Beleza? Feito isso, eu vou clicar aqui em guarda. Então ele criou a tabela, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte do SQL e vou criar aqui alguns produtos, tá? Então vou colocar aqui, ó, insert into produtos, nas colunas nome e valor, os valores, e aí eu vou copiar isso aqui mais 2 vezes, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro produto vai ser o produto notebook, o valor dele vai ser R$2.000. O segundo produto vai ser aqui, ó, o mouse, vai ser R$80, e o terceiro vai ser teclado, R$200, tá? Então eu vou inserir esses 3 produtos aqui, ok? Então eu vou clicar aqui no executar, vejam que os produtos foram inseridos, tá? Se eu vier aqui, vocês vão ver na tabela que esses 3 produtos foram inseridos. Esses produtos aqui eles serão retornados na nossa API sempre que alguém fizer uma requisição GET dos produtos, tá? Beleza, com os produtos feitos, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o meu terminal aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui do lado na pastinha app, tá? Dentro da pasta config, eu vou vir aqui na opção database, database.php. O que eu vou definir aqui dentro desse arquivo database.php, tá? Eu vou definir justamente as configurações para que o meu aplicativo, que é o CI4 API, tá? O meu projeto, ele se conecte com aquele banco de dados que eu criei. Então eu vou descer aqui, ó, até essa variável public default, tá? E aqui dentro eu vou colocar o hostname localhost, o username que eu uso lá é o root. Eu não tenho senha cadastrada aqui para esse meu banco de dados local, então deixo o password em branco, e o database eu coloco CI4 API. Beleza? Além disso, no meu caso especificamente aqui, provavelmente no seu caso não vai precisar fazer essa alteração, mas no meu caso aqui a porta do meu MySQL está na 3308 e não na 3306. A 3306 é a porta padrão. Então eu vou ter que alterar aqui de 6 para 8, tá? No seu caso aí, muito provavelmente 90% das vezes, o seu vai ser o 3306 mesmo. Então confira aí qual é a porta de instalação do seu MySQL e aí você não precisa fazer essa alteração, ok? Cliquei aqui no salvar, tá? Então já fiz aqui as configurações para o meu projeto se conectar com o banco. Fechei aqui, agora eu vou voltar e vou dentro da pasta models, tá? Estão vendo a pasta models aqui?
Eu vou clicar nela e vou vir com o botão direito em novo arquivo e vou criar um arquivo chamado produtos model, certo? Então eu vou criar aqui o produtos model. O que é esse model aqui dentro do CodeIgniter? Tá? De forma bem rápida e simplificada. O model, ele é a classe que vai... Opa! Aqui no produtos model, ó. Então, direito, renomear. Eu esqueci de pôr a extensão do arquivo, tá? .php. Agora sim. Então, essa classe model, o que ela vai fazer? Ela vai ser a responsável por fazer a integração dos dados, tá? Recuperar ou enviar dados para dentro daquela tabela. Então, a responsabilidade de manipular os dados dentro da tabela produtos vai ser dessa classe produtos model, certo? Aqui dentro agora eu vou colocar algumas informações importantes para esse arquivo, tá? Por exemplo, o namespace dele, que tem que ser app/models. Opa. Models dessa forma, tá? É o namespace que o CodeIgniter define para todos os models, tá? Então a gente tem que colocar. E além disso, eu vou colocar aqui um use CodeIgniter e vou colocar aqui um CodeIgniter model, tá? O que é esse CodeIgniter model aqui? É o model padrão, tá? É o model base para todos os outros models que a gente for criar. Então ele faz parte do core do CodeIgniter, por isso que o namespace dele aqui está CodeIgniter, tá? E dentro dessa classe a gente tem lá uma série de métodos padrão para que a gente possa utilizar aqui dentro do nosso model. Então os métodos de insert, update, de fit all para buscar todos os registros, tudo já está pré-implementado lá. Basta que eu os chame, tá? Aqui dentro dessa classe, que é uma classe que vai estender essa outra classe model, certo? Então agora eu faço aqui justamente a definição da minha classe. Então class produtos model, tá? O nome da minha classe tem que ser o mesmo nome do arquivo. Então se o meu arquivo chama produtosmodel.php, aqui eu coloco class produtos model e falo que ele extends a classe model, tá? Que é essa classe aqui. Então ele vai ser uma extensão dessa classe base model do CodeIgniter. Beleza? Abri aqui as chaves. Aqui dentro a gente vai colocar as configurações da minha tabela produto, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um atributo aqui chamado protected table, que vai ser igual a produtos, tá? Então eu estou informando qual é o nome da tabela que esse model vai mapear, que é justamente esse aqui, tá? Esses atributos que eu vou colocar aqui, eles são padrão, eles são regra para a utilização do CodeIgniter. Então, se você não está muito bem familiarizado, pesquise lá aquela aula de models da minha playlist que eu mostrei para vocês no início da aula, que lá eu falo bastante sobre como criar os models, tá? Eu vou falar sobre todos esses atributos que eu vou usar aqui. Lá você consegue ter um panorama melhor de como funciona, tá? Mas é bem simples. Então, além do table, eu vou ter aqui um protected primary key, que vai ser igual a ID, tá? Foi a coluna ID que eu defini como chave primária lá na minha tabela. Eu vou colocar aqui os allowed fields, tá? Ou seja, quais são os campos permitidos para esse model aqui. Então, allowed fields vai ser igual a... Aí eu crio um array aqui. Os campos permitidos para esse model, para essa tabela, além do ID, são o nome e o valor. Certo? Beleza? E além disso, vamos criar... vamos colocar aqui protected validation rules, tá? As regras de validação que a gente vai querer ter, que aí a gente evita também que seja inserido um produto sem ter passado por uma validação, tá? Então eu vou criar aqui, ó, primeiramente as regras de validação para nome. Eu vou colocar aqui, ó, aqui o campo nome ele é required, ou seja, ele é obrigatório, tá? Vou falar que esse campo nome ele também tem que ter um min length de 3 caracteres, tá? Então eu não posso ter produtos com menos de 3 caracteres, então ele não salva, certo? E vou colocar aqui também que ele é único. Então is unique. E aí eu falo para ele buscar em... Deixa
Vou diminuir aqui um pouquinho. Produtos ponto nome, certo? Só diminuindo aqui para vocês conseguirem visualizar bem, tá? Então, quando eu falo que ele é único, significa que eu estou falando que ele não pode permitir que dois produtos com o mesmo nome, tá, sejam inseridos na tabela. Então, quando eu estou passando um novo produto para ser cadastrado, ele faz uma pesquisa aqui, ó, em produtos no campo nome, e ele mesmo já faz o select no banco e ele mesmo já verifica se existe ou não aquele produto cadastrado. Se já houver um produto com o mesmo nome, ele vai retornar um erro e não vai salvar esse novo produto, beleza? Bom, então aqui no nosso model já está tudo pronto, tá? Salvei aqui. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou voltar aqui, ó, e vou vir agora na pasta controllers, tá? E dentro da pasta controllers eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de produtos.php, tá? Então, dentro desse controller produtos.php é que eu vou criar os serviços da minha API. Ou seja, um serviço onde o usuário faz uma requisição e recebe um JSON com todos os produtos que tem cadastrado no banco, e um outro serviço onde ele envia para mim o nome e o valor, e a minha API salva um novo registro de produto dentro do banco de dados, tá? Então eu vou criar aqui a tag do PHP, vou criar aqui o namespace também, que é app controllers, e aqui eu vou colocar um use, que vai ser o use CodeIgniter. Deixa eu copiar essa barra invertida aqui que o meu teclado não tem. CodeIgniter, RESTful e Resource Controller, tá? Então, o framework CodeIgniter, tá? Ele tem lá um controller padrão, que é quando a gente está desenvolvendo daquela forma mais tradicional. A gente tem os models, né? A gente tem os controllers e a gente tem as views, que é onde tem um documento HTML, onde vai estar lá o seu front, né? Sua página estilizada, né? Exibindo lá os dados da sua aplicação, do seu sistema, do seu site, do seu blog. E a gente tem aqui a parte também, que não é tão convencional, mas que é a parte que ele dá os recursos para que a gente crie uma API, né? Os serviços que vão atender as requisições HTTP que chegaram aqui de, muito provavelmente, outros sistemas, tá? Então ele já dá o core, né? Ele já dá as classes todas prontas, todos os recursos que a gente precisa para poder criar, não a aplicação da forma tradicional, onde vai ser exibido um documento HTML, né? Uma interface toda bonitinha, mas sim onde a gente vai criar um serviço que vai receber uma requisição HTTP e vai retornar esses dados, no nosso caso especificamente aqui, no formato JSON, tá? Que talvez seja o formato mais utilizado quando a gente está falando de APIs, beleza? Então esse Resource Controller aqui, tá? Dentro do pacote RESTful, ele que vai nos ajudar nesse procedimento, certo? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a classe, né? Então class produtos extends justamente o Resource Controller, tá? Então essa classe minha, ela é uma extensão dessa outra classe aqui, porque essa outra classe vai nos prover dentro aqui de produtos uma série de métodos, tá? Que vai nos ajudar a criar os nossos serviços, ok? Então dentro da classe produtos, tá? A gente vai precisar se interagir aqui com o produtos model, seja para buscar os produtos cadastrados no banco, ou seja para inserir um novo produto. Então eu vou criar aqui um atributo chamado private, vamos chamar ele de produto model, certo? Então através dessa variável aqui a gente consegue chamar os métodos lá do nosso model, certo? Vou criar aqui uma public function, criar o construtor, né? Construct. Dentro do construtor eu já faço aqui a instanciação do produto model. Então eu falo aqui, ó, que o this produto model é igual a new app models produtos model. Beleza? Então ele já faz a instanciação aqui logo no construtor da classe, já salva dentro a instância dentro desse atributo, e aí a gente já consegue utilizar eles nos serviços aqui para baixo. Beleza? Bom, então primeiramente vamos criar aqui o serviço para listar ou retornar todos os produtos, tá? Esse vai ser um serviço, tá, dentro da nossa API,
que vai atender via uma requisição do tipo GET, certo? E aí a gente cria aqui a nossa função, então, ó, nosso serviço public function, vamos chamar de list, né, que vai listar os produtos. Então, public function list, beleza. Aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar todos os produtos cadastrados. Então, eu vou criar aqui, ó, data, né, que são os dados, vai ser igual a this produto model, e aí dentro do produto model a gente tem o método fit all. Aliás, find all, agora sim. Esse método aqui, ele busca, né, ele é como se ele fizesse um select asterisco from produtos, então ele busca todos os produtos e retorna aqui para um array, né, com todos os produtos para dentro da minha variável data. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o display dessa data, né? Ou seja, retornar o JSON a quem fez a requisição. Então, eu coloco aqui, ó, return this response. Então, this response. E eu coloco aqui o método setJSON e passo a minha variável data. Beleza? Então ele pega essas informações que estão no array do PHP, converte para o formato JSON, né, que é o formato talvez mais utilizado aí quando a gente fala de comunicação entre APIs, e ele vai retornar então a resposta no formato JSON com todos os produtos que foram encontrados. Beleza? Muito bem, criei o meu serviço, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar uma rota para mapear esse método aqui. Tá? Eu tenho que definir, ó, quando a URL, né, X for digitada, eu tenho que chamar esse método list que está dentro da classe produtos. Como que eu faço isso? Ó, eu venho aqui em config, eu venho aqui embaixo no arquivo routes.php, tá? Então abri aqui, ó, routes.php, beleza? Aqui embaixo a gente pode colocar aqui, ó, depois aqui dentro do route definitions, depois da rota padrão aqui, tá? Que é aquela rota do index, que é aquela página que a gente página padrão do CodeIgniter que a gente já viu, a gente pode criar aqui, ó, por exemplo, ó, comentário produtos REST, tá? Que vai ser então os serviços aqui da API relacionada a produtos. Então a gente definiu que vai ser get para poder aqui listar os produtos, ó. Então eu vou criar aqui routes get, aí eu coloco aqui que então eu coloco aqui que quando ele executar, tá, o produtos, tá, na URL, por exemplo, localhost 2.8080 barra produtos, o que ele vai ter que fazer? Ó, ele vai ter que chamar a classe produtos, o método list. Então eu estou passando aqui, ó, o nome do controller e o nome do método que é para ser executado quando essa requisição aqui for feita, certo? Então, salvei, beleza? Vou voltar aqui, ó, no meu navegador, tá? E aqui em cima, depois do 8080, vou colocar assim, ó, barra produtos. E vejam só a resposta que ele me deu, ó. Ele retornou um JSON, onde eu tenho aqui todos os produtos cadastrados. Um notebook no valor de 2.000, mouse no valor de 80, teclado no valor de 200. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o meu Postman, tá? Para quem não sabe, o Postman é um aplicativo onde a gente consegue testar requisições em APIs, só para a gente ver se dentro do Postman vai também estar funcionando, tá? A gente faz a requisição e recebe essa resposta, beleza? Bom, então abri aqui o Postman, tá? Vou clicar nesse maisinho aqui, ó, para criar uma nova requisição, beleza? Então, aquele nosso serviço lá, ele está no formato GET, ele foi implementado para ser requisitado, né, através do método GET. Vou colocar aqui a nossa URL, tá? Então olha só, http localhost 2.8080 barra produtos, certo? Vou clicar no send aqui e vocês vão ver aqui que ele me retornou, tá? Ele me retornou aqui as informações, ó, o notebook, o mouse e o teclado, que são os produtos que estão listados lá no nosso banco de dados, beleza? Então, esse primeiro serviço aqui da nossa API, que é fazer a busca
de todos os produtos, tá? E retornar eles no formato JSON, já está funcionando, certo? O que a gente vai fazer agora? Ó? A gente vai criar um serviço, tá? Para inserir um novo produto. E aí vai ser via método post, certo? Então vamos criar aqui, ó, public function create. Vamos chamar de create. Então esse método create é que vai fazer um insert de um novo produto, tá? Bom, o que a gente vai implementar aqui para a aula ficar um pouco mais interessante, tá? Eu vou subir aqui e vou criar outro atributo dentro dessa minha classe, tá? Só para ficar mais simples aqui, eu vou chamar de token. E vou falar que esse token, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Beleza? É como se fosse a chave, uma chave criptografada, um token, né? Alguma informação de acesso aqui da nossa API, tá? Estou colocando aqui tudo dentro da classe produtos, mas obviamente você criaria isso aí em um âmbito mais global, né? Porque se a gente tivesse outros tipos de endpoints, né? Além de produtos, por exemplo, categorias, vendas, clientes, ele precisaria usar o token. Mas qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que para chamar o serviço create, que é o serviço que insere um novo produto, o usuário obrigatoriamente ele tem que passar um token e esse token tem que ser válido, tá? Justamente para que a gente deixe a nossa API um pouco mais segura, tá? Então quem não tiver o token da aplicação não consegue inserir novos produtos, beleza? Então eu criei aqui o token e aqui abaixo do construtor eu vou criar também um public, aliás, vou criar aqui um private function underline valida token. O que esse método faz? Ele justamente pega o cabeçalho da requisição e compara o token do cabeçalho com esse token aqui e verifica se aquele usuário tem ou não permissão para inserir um novo produto, tá? Beleza, então eu criei aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar um return e aí eu comparo, ó, this request get header line do token e verifico se ele é igual ao this token. Então aqui, ó, comparar. Se ele pegar o cabeçalho, tá? Vai ter que vir um token, né, no header da requisição. Ele vai pegar esse token que veio no header e vai comparar com esse token aqui, ó. Se eles forem iguais, ele retorna verdadeiro, tá? Se forem diferentes, ele retorna falso. Beleza? Então fechou. Agora dentro do create, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui primeiramente, ó, uma variável response que vai ser igual a um array. É dentro desse response que a gente vai colocar as informações. Se deu certo, né, a gente salva um tipo de informação. Se deu errado, a gente salva outro tipo. Basicamente, a gente vai salvar tudo dentro dessa variável e no fim a gente vai setar o JSON para ela, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nessa nova requisição é validar o token. Então, eu vou fazer a validação do token, ó. Se o this valida token for igual a verdadeiro, ele cai dentro desse if e aí ele dá continuidade ao processo de inserção de novo produto, tá? Se não, é porque o token é inválido. Se o token for inválido, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai colocar o response vai ser igual a, e aí a gente cria aqui algumas chaves, ó. Por exemplo, response recebe erro, né? Porque deu erro, não conseguiu salvar. A mensagem vai ser, pode ser, sei lá, token inválido. Token inválido. E só, né? Então isso aqui, ele vai retornar esse JSON aqui, ponto e vírgula aqui embaixo, caso o token não seja validado, tá? Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar os dados que vieram no body da requisição para salvar.
Tá, então eu vou criar aqui, ó, new produto, na posição nome, vai ser igual a this request get post, e aí aqui eu passo nome. Então vai vir via método post, tá? Vai vir submetido como se fosse um formulário, né? Ele vai vir no body da requisição, ele vai ter que vir lá o nome, tá? E da mesma forma tem que vir, aí. Tem que vir também o valor, que a gente vai pegar no get post valor, tá? Então são as duas informações que a gente precisa para salvar o produto, o nome e o valor, eles vão vir via a chamada da requisição, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um try catch aqui. Então vou criar um try catch exception e para poder salvar o produto, tá? Então vamos lá, ó. Como que que a gente vai chamar o método aqui, ó? Então se o this produto model método insert, e aí a gente passa essa variável new produto aqui, ó. A gente tem que passar porque é ela que está armazenando o nome e o valor que serão salvos. Então eu coloco aqui new produto, tá? Então se acontecer isso aqui é porque deu certo, tá? Se deu certo, a gente vai salvar aqui, ó, response vai ser igual a, e aí a gente coloca aqui, ó, no response a gente fala que deu sucesso e na mensagem a gente coloca aqui produto adicionado com sucesso, certo? Ponto e vírgula aqui para fechar o array, né? Para fechar essa linha que começou aqui. Então, beleza. Caso contrário, ó, eu tenho esse if. Caso contrário, tá? Quando que isso aqui pode não retornar verdadeiro? Como, por exemplo, ó, o nome ou valor não foi validado segundo aquelas regras de validação que a gente criou. Então, ele vai dar um false. E aí, ele cai aqui dentro. Se ele cair aqui dentro, a gente coloca aqui que o response é igual a... Aí, a gente coloca response. Vai ser error. Mensagem vai ser erro ao salvar produto. E aí a gente pode colocar inclusive mais informações a respeito do erro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, errors vai ser this produto model chama o método errors. Esse método aqui também, aqui não tem ponto e vírgula, perdão, ponto e vírgula aqui embaixo. Esse método errors aqui, ele retorna um array justamente com os erros gerados a partir da última atividade dentro do model, tá? Então a gente tenta fazer um insert, caso não internamente tenha dado erro, ele salva esses erros dentro de uma variável que é retornada a partir desse método errors, tá? Então, beleza. Se deu certo, sucesso. Se não, erro. Se deu algum outro tipo de erro e foi disparado uma exceção, ele cai dentro do catch. Se ele cair aqui dentro do catch, o que a gente faz? Ó, a gente coloca aqui que o response é igual a... aí a gente coloca aqui response. Eu vou até copiar aqui de cima, ó. Tá? Então aqui o response vai ser error ao salvar produto, certo? E dentro do errors aqui a gente vai fazer assim, ó, apaga isso aqui, cria outro array e coloca aqui que foi um erro do tipo exception. E aí a gente coloca aqui, ó, qual foi a exception gerada? A gente coloca o e get message. Opa. Vamos lá. E get message. E ponto e vírgula aqui embaixo. Ok? E aqui faltou fechar esse segundo array. Aliás, já está fechado e eu coloquei aqui errado. Ó. Aqui não tem o ponto e vírgula. Beleza, vamos ver que erro está dando aqui.
Vamos lá, ó. Response error, vírgula, mensagem salvar produto, beleza. Aí coloco o erros aqui, abriu esse parênteses. Aqui, esse cara aqui tá sobrando. Aí eu criei o response duas vezes aqui, ó. Deixa eu apagar esse de cima, que eu acabei copiando e deu erro. Agora sim. Esse aqui, ó, fecha esse de dentro e esse aqui fecha esse primeiro, só que depois dele tem um ponto e vírgula. Ok? Então aqui, ó, salvei. Aqui ele tá dando esse erro do exception, que ele pede para colocar um use aqui em cima. Eu não sei se eu colocar 100 ele vai, mas de toda forma a gente coloca aqui, ó, exception. Tá? Não custa nada colocar ele. A gente coloca o use, ele para de dar erro aqui. Eu não sei se é do VS Code ou se realmente daria erro na hora de executar com o PHP. Tá? Na dúvida a gente coloca, beleza? Então criamos aqui o nosso serviço, tá? Dá um try catch, o else, só não podemos esquecer aqui no final de dar o... Ó, depois que eu fechei a chave aqui do else, tá? Eu coloco aqui um return this response set JSON. E aí a gente passa a variável response aqui dentro, para retornar no formato JSON qual foi a ação, né? O que aconteceu quando esse meu serviço foi chamado, beleza? O que a gente vai fazer agora? Criar uma rota para esse serviço, tá? Então a gente vem aqui, ó, em routes e abaixo aqui a gente vai criar routes. Vejam que agora o nosso método ele é um método que deve ser post, tá? Então a gente cria aqui, ó, post, e aqui dentro a gente cria produtos e fala que quando for chamado esse endpoint produtos via método post, ele tem que executar o controller produtos método create, que é o método que a gente criou lá, ó, método create, certo? Vejam que o endpoint está igual para ambos, tá? Isso não dá problema, por quê? Porque o método de cada um é diferente, um é get, o outro é post, tá? Aí fica a seu critério se você deixa o mesmo endpoint ou se você vai fazer essa alteração, tá? No meu caso aqui, ó, vamos colocar dessa forma, ó. Quando o produtos/create for chamado, aí sim ele chama isso aqui, tá? Só para fazer uma diferenciação no próprio endpoint mesmo, tá? Mas você poderia ter deixado sem, ok? Ó, salvei, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar no Postman, tá? E a gente vai criar uma requisição nova aqui agora. Essa requisição agora, ela não vai ser mais do tipo get, ela vai ser do tipo post. Então, vou marcar aqui, ó, post, certo? Vou copiar o URL aqui, para ficar mais fácil. Ó, vou colocar aqui localhost 8080 produtos/create, certo? Então, tá aqui. Muito bem. O que a gente vai ter que passar agora, ó? Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui embaixo, ó, na aba headers e vai ter que criar aqui um header chamado token. Ele vai se chamar token e o valor dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse é o token que a gente criou, tá? E aqui dentro do body, a gente vai marcar a opção aqui, ó, form data. E a gente vai colocar aqui aqueles dois parâmetros que a gente tem que passar via post, que é o nome do produto e o valor do produto. Então são as duas informações que a gente tem que passar. Então eu vou passar aqui, ó, como nome do produto, eu vou colocar, por exemplo, PC Gamer. PC Gamer, e o valor eu vou colocar aqui 5.000, tá? Então minha requisição está pronta, a URL correta, o método aqui post correto, os dois campos que eu tenho que passar já foram feitos, nome e valor, e o cabeçalho que eu preciso passar, token, também já está aqui, tá? Vou clicar em send, ó, vejam a resposta que ele me deu, sucesso, produto adicionado com sucesso, então deu certo. Vamos conferir lá no banco de dados agora, ó, vou voltar aqui no meu navegador, vou vir aqui, dar um Ctrl 0, tirar o zoom e vou atualizar essa página.
Ó, vejam que agora o produto 4 PC Gamer de 5.000 foi adicionado, certo? Então está funcionando aqui o nosso serviço de Create, né, dentro da nossa da API aqui na parte de produtos, beleza? Bom, se eu passar uma requisição sem ter o token, ou se eu tiver o token errado, ó, o token aqui ele está certinho, ó, depois do i eu vou colocar 000, tá? Um token que não é o token válido. Se eu clicar no Send, ó, o que acontece? Ó? Response error, mensagem token inválido. Então ele não vai salvar um novo produto se eu não passar esse token corretamente. Legal. Então vamos voltar aqui, tirar, deixar o token verdadeiro. Aqui no body, vocês puderam ver que eu acabei de cadastrar o PC Gamer, tá? E a gente criou uma regra de validação que cada produto não pode ter o mesmo nome duplicado na tabela. Então, se eu tentar, por exemplo, agora, eu vou cadastrar um PC Gamer, não de 5.000, mas um de R$6.500. Se eu clicar aqui em Send, vejam que ele vai dar o erro, ó. Erro salvar produto. Qual foi o erro? Ó? No campo nome, o campo nome deve conter um valor único, tá? Então ele não pode ser repetido, certo? Então eu vou trocar aqui, ó, ao invés de PC Gamer, eu vou deixar assim, só PC, tá? Beleza, mandei. Olha qual que é a resposta, ó. O campo nome tem que ter 3 caracteres de tamanho, no seu tamanho, tá? Então só tenho 2, PC, tá? Então ele também não vai deixar eu salvar o produto, porque o produto tem que ter mais de 3 caracteres, tá? Então beleza, vejam que a validação está sendo feita e a gente sempre tem a resposta, né? O nosso serviço aqui, a nossa API, sempre dá uma resposta informando o que aconteceu, e se ele tem uma mensagem para complementar essa resposta, ele joga essa resposta no JSON também, tá? Então só para finalizar, vamos fazer uma nova inserção, vamos colocar aqui, ó, SSD 480 GB e o valor vai ser R$500. Então tá aqui, SSD de 480, R$500, tá? Cliquei em Send, produto adicionado com sucesso, tá? Se a gente voltar aqui, ó, na outra chamada do Postman, tá? No Get, e eu rodar novamente, vocês vão ver que agora já está aparecendo aqui, ó, os novos produtos que a gente cadastrou. O PC Gamer e o SSD 480 GB. Então, vejam como é simples, né? Como é fácil criar aí uma API REST utilizando o CodeIgniter 4. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Tentei abordar aqui o máximo de conteúdo possível. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar um comentário aqui embaixo, tá? Que dentro do possível eu tento ajudar vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.